A espécie que sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão. É o livro aqui da Viviane Mosé, onde comecei uma série de filosofia, de pensamento, para a gente entender como chegamos aqui e para a gente se perguntar para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, para onde a gente não quer ir, né? No último vídeo eu falei um pouquinho, li um pouquinho aqui a respeito sobre a diferenciação de nós humanos dos outros animais, né? Que é o pensamento, pensar sobre o pensamento, saber que está pensando, saber que vive e saber que vai morrer, né? As características da nossa humanidade, né? Vou continuar aqui então, na página 28. Ao mesmo tempo, o ser humano sabe que está separado daquilo que o cerca. Ele não apenas olha, mas interpreta. Por isso, é um animal que processa o que vive, digere, elabora. A possibilidade de configurar o mundo, de criar sistemas, de estabelecer modelos de conduta, é resultado desta capacidade da espécie de distanciar-se de si mesma, de posicionar-se em relação aos outros. O pensamento, a ideia, tudo que a gente vive, nossos conceitos, as palavras, elas passam por uma interpretação, né? Nada é puro. Quando a gente fala de amor, não existe o amor no universo, passeando entre as estrelas, no ar e chega até a gente. A gente fala de amor porque a gente entende, a gente foi elaborando, a gente foi interpretando, conceitualizando uma espécie de sentimento. Daí a gente pensa o amor, você vai ver que existem vários tipos de amor, né? Amor materno, amor paterno, amor de irmão, amor de amigo, amor de amante, amor de apaixonados. Hoje até amor tóxico, né, que a gente fala. Você vai vendo que vai tendo camadas e a gente vai interpretando isso a partir do que a gente sente, do que a gente experimenta, do que a gente vivencia, né? Então não existe nada puro de verdade. Quando o mundo foi criado, quando o ser humano foi se entendendo humano a partir da morte, a partir do pensamento, as coisas não estavam já lá. Ele olhou para aquela coisa no céu brilhando e falou: aquilo é um sol. Até chegar a uma ideia de um sol, passa por vários processos. Inclusive, você parar para pensar, o sol antes era visto como um deus, né, ligado à natureza, algo divino. Hoje é mais entendido, pelo menos hegemonicamente, como uma estrela, né? Algo que está no espaço, não necessariamente algo relacionado ao divino. Então as coisas mudam e as coisas não são puras. Os pensamentos, o que a gente pensa, sente, o que a gente diz saber, passa por interpretações. Por isso é importante a gente pensar, a gente refletir sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente. Tentar nomear de fato, chegar perto de uma nomeação, se é que é possível, né? Pois é. Para Spinoza, a alma é a consciência que o corpo tem de si mesmo e de sua relação com as coisas. A alma é a ideia do corpo, mas é também ideia da ideia, porque é consciência de que é consciência de seu corpo. Vocês veem que é uma ideia diferente de alma que o Spinoza traz, né? Uma alma, como diz aqui, a consciência do corpo, a consciência da ideia no corpo. Um pouco diferente do que se costuma pensar por aí, né? Então, pensar é ter consciência de alguma coisa e ser consciente dessa consciência. A consciência de si, pensada aqui como puro espelhamento de si, é o princípio do pensamento, do conhecimento, da alma. E a humanidade, eu penso, não adquire a consciência de si, senão do meio com o confronto com o todo, com o limite da morte e com o infinito do mundo. Bordas, né? A grande borda, o grande limite, o grande não, que é a morte, né? Os grandes nãos, os grandes limites, que são os outros. Enfim, né? O infinito do mundo, né? A gente pensar sobre tudo isso é muito grandioso, né? A gente é capaz de pensar, hoje até de ver, através de fotografias, de tecnologias, um planeta distante, né? A gente só imaginava antes. Então, a abstração ela vai ganhando imagem, né? A gente é possível imaginar porque a gente já viu por vídeo.
Mas antes disso a gente já conseguia abstrair, pensar, mesmo sem ver, imaginar, né? E dar significados para isso, né? Que é a nossa interpretação, o que mais cabe para a gente enquanto sujeitos, né? Aristóteles afirma que o pensamento filosófico é um estado que nos atinge quando nos admiramos com alguma coisa, quando nos espantamos. A admiração como uma primeira abertura para o mundo. Nos revela quanto o desconhecemos, a nós mesmos, o quanto somos ignorantes. Todo pensar nasce do não pensar. O saber é uma necessidade que surge da consciência do não saber. A morte, como fundamento de todo desconhecimento, é a razão do ser do saber. Eu penso, o impulso em direção à futura. Né? Olha só que coisa aqui, né? Vou até ler de novo. A admiração como uma... Não, vamos ler o parágrafo inteiro, que é bem denso aqui. Aristóteles afirma que o pensamento filosófico é um estado que nos atinge quando nos admiramos com alguma coisa, quando nos espantamos, né? Estamos ali vivendo a existência, e de repente, pá, a gente se espanta, a gente se admira, algo nos afeta. A gente vai pensar sobre esse algo, né? E pensar filosoficamente é um pensamento bem denso, né? Vai considerar muita coisa, a história, enfim, né? A admiração como uma primeira abertura para o mundo, né? Não é você nascer no mundo e falar, ok, estou vivendo como se fosse um animal racional, eu penso assim, né? Então, assim, essa admiração é a primeira abertura para o mundo e vai revelar o quanto a gente se desconhece a nós mesmos, o quanto somos ignorantes, né? Esse é um reconhecimento muito importante, né? Muito importante porque, pegando agora a psicanálise, que é a teoria que eu escolhi, bom, a gente parte da ideia de que a gente vem muito aquela ideia de fazer terapia, por exemplo, para se autoconhecer, o autoconhecimento. Tem aí uma verdade nisso. Mas, no processo de análise mais denso, profundo, engajado, o sujeito vai se dar conta de que ele vai ali mais para se desconhecer, para se espantar com ele mesmo, para se admirar com ele mesmo. Mais ou menos o que leva ao pensamento filosófico, né? Que você se questionar, você trazer interrogações e se guiar a partir dessas interrogações. Não necessariamente em busca de uma resposta pronta e concreta, mas uma resposta que vai te guiando nesse devir que é a vida. Né? Depois eu vou entrar aqui um pouquinho mais nessa questão do devir, né? Vir a ser, o eterno vir a ser, a eterna transformação. Todo pensar nasce do não pensar. Uau, né? Isso aqui me pegou. Todo pensar nasce do não pensar. O saber é uma necessidade que surge da consciência do não saber. A partir do momento que eu não sei, de que eu não penso, a partir daí nasce o pensamento. Né? Porque nós somos humanos. É impossível a gente não pensar. Né? A gente pode ignorar alguns pensamentos, forjar, negar, enfim. Mas a gente está pensando. Né? Se não consciente, tem um inconsciente que está pensando aqui o tempo todo, tempo todo, tempo todo. A morte, como fundamento de todo desconhecimento, é a razão de ser do saber. Eu penso, o impulso em direção à cultura. Mais uma vez, se defende aqui a ideia de que a morte impulsionou a humanidade à cultura, a criar símbolos, a criar rituais, a criar conceitos, a criar todo tipo de ferramenta para lidar com a vida, com o valor que a vida ganha a partir da consciência da morte. Aí entra a religião, aí entra a arte, enfim, entra muita coisa que a gente vai criando a partir da consciência da vida e da morte. Aristóteles considera ainda que todo conhecimento humano tem origem em um movimento próprio da natureza, que se regozija com os sentidos. Todos os homens, ele diz, aqui a gente pode dizer todos os homens e mulheres, por natureza, desejam conhecer. Todos os homens, ele diz, por natureza, desejam conhecer. Uma indicação disso é o deleite que obtemos dos sentidos, pois estes,
além de sua utilidade, são amados por si mesmos e, acima de todos os demais, o sentido da visão. Pois não só com vistas à ação, mas mesmo quando não vamos fazer nada, preferimos ver a tudo ou mais. Usa aqui o exemplo do sentido, do ver, né? Quanto nosso olhar não nos direciona para aquilo que a gente quer mais saber, né? Nosso olhar, nosso corpo, nosso, como que fala? Esqueci agora, olfato, né? Pois é, a gente vai conhecendo de muitas formas, né? O conhecimento não é só um exercício do pensamento, mas do corpo também, e o que o corpo vivencia, como interpreta essa vivência, né? O ser humano busca conhecer porque se deleita especialmente com a visão. Eu já li isso, né? Ele não apenas olha, mas elabora essa visão, se regozija com ela. Muito bem, a gente tem aqui uma caminhadinha ainda. Quanto tempo temos? Dá para ler mais um parágrafo. Vamos lá. A admiração nasce do distanciamento, do olhar consciente de si, que percebe, distingue, interpreta. É preciso um distanciamento de nós mesmos também. E a gente pode fazer isso, né? Por conta da nossa abstração. E o saber humano é, antes de tudo, a constatação do desconhecimento em que vive. Olha só, mais uma vez é importante do não saber, do desconhecer. Como a gente escuta hoje pessoas que sabem tanto, conhecem tanto, define tanto, limita tanto, reduz tanto, né? Talvez seja isso. Talvez seja isso que queria dizer Montaigne, quando afirma que a filosofia é um modo de aprender a morrer. Olha só, filosofia é uma forma de aprender a morrer. Estamos aqui, então, a partir dessa leitura, dos comentários, das questões, aprendendo a morrer. A gente vive, talvez, para aprender a morrer? Será que é isso? Às vezes pode ser, né? A consciência da morte é a revelação do imenso desconhecimento que caracteriza a vida. E os outros animais, porque não se admiram, permanecem presos à determinação natural. Já os seres humanos, mais do que ver, criam perspectivas, interpretam a si mesmos e ao mundo. Veja só, né, como é amplo denso, né? O ser humano se pensa, interpreta, dá significado para as coisas, e assim se cria toda essa rede de relações, todo esse emaranhado humano de sistema, de instituições, de leis, enfim, essa bagunça, esse caos que acaba virando, que é próprio do ser humano, o caos, né? A gente é caótico, a gente é contraditório, a gente tem medo da morte, a gente às vezes ama a morte, a gente tem muitas facetas, né? E assim a gente vai continuando esse livro aqui precioso, que traz tanta ideia legal, que leva a gente para tantos lugares, tantas aldeias aí de pensamentos. E não só de pensamentos, mas do mundo, da nossa vida, do cotidiano, de você, de mim, de todo mundo, tá bom? Até mais, a gente volta aí em breve.